Bom, pessoal, eu quero trazer agora uma outra informação. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, usou as redes sociais para criticar as novas políticas do governo Trump. Vamos ouvir aqui a Marília Ribeiro, que vai contar agora para a gente as informações. E ele diz que o Trump quer isolar os Estados Unidos, quer fechar os Estados Unidos numa bolha, Marília. Fala aí, bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. É exatamente isso, né? O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, acabou usando as suas redes sociais para poder criticar as últimas atitudes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente separou essa publicação que foi feita no X, o antigo Twitter, pelo líder do governo. Nessa publicação, ele diz o seguinte, que as políticas negacionistas e de ameaças ao mundo vão deixar os Estados Unidos ainda mais isolados. Ele ainda afirmou que, apesar de todo o barulho de Trump, o presidente Lula não vai recuar em relação à sua política externa. Além disso, ele citou assuntos como a Aliança Global contra a Fome, a taxação dos super ricos, a COP30, o combate às fake news. De acordo com ele, esses assuntos vão continuar sendo pautados em fóruns internacionais. Ainda nessa mesma publicação, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse que o país utilizará o momento, o Brasil vai utilizar o momento para poder atrair mais investimentos em energia renovável e outros investimentos na economia sustentável. Evandro, vale a gente trazer aqui, né, que a relação do Brasil com os Estados Unidos, principalmente com o atual presidente Donald Trump, já não era das melhores, porém, nesses últimos dias acabou sendo um pouco mais estremecida. A gente pode citar aqui como exemplo o caso dos brasileiros deportados na última semana. Foram 158 passageiros desse número total. Aí nós tínhamos 88 brasileiros dentro desse voo que tinha como destino final Belo Horizonte, mas por conta das condições da aeronave e também do tratamento que foi dado a eles, esse voo que seguiria para Belo Horizonte acabou sendo cancelado. De acordo com muitos brasileiros que estavam dentro desse voo, eles foram maltratados, até mesmo agredidos, e eles estavam algemados. Foi necessário até mesmo o presidente Lula e o Ministério da Justiça e Segurança Pública poderem intervir nessa situação. Outro caso que nós podemos citar é um recente, que ontem Donald Trump, ele disse que o Brasil é dos países que taxam demais e que querem fazer mal aos Estados Unidos. E dessa forma, o líder do governo dentro da Câmara dos Deputados, José Guimarães, disse que cada vez mais com essas atitudes de Donald Trump, os Estados Unidos se isolam do restante do mundo. Evandro. Obrigado, Marília. Eu quero trazer outra repercussão também, a do vice-presidente Geraldo Alckmin, que disse nessa segunda-feira que as novas medidas do governo de Donald Trump não devem afetar investimentos no Brasil. Vamos acompanhar um trecho. Nós estamos discutindo, vamos fazer muitas reuniões com atacadistas, com donos de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que Esse aí é o presidente da República falando como diminuir o preço dos alimentos. Já já a gente vai colocar no jeito aí a fala do Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, e aí a gente traz aqui para vocês. Então, tudo ali no mesmo quintal, mas são pessoas diferentes e falas também. Eu quero trazer uma outra repercussão, mas agora com o Luca Bassani. O Luca não está disponível ainda? Então daqui a pouco a gente vai com o Luca Bassani. Me deixa falar com vocês então sobre a maneira como o governo está tratando essas questões relacionadas a Donald Trump e tudo aquilo que vem no discurso agora do presidente americano. O líder do governo ali no Congresso falando, olha, ele está querendo fechar numa bolha os Estados Unidos. Eu não entendo de que maneira ele deva comentar sobre isso, o Gustavo Segré, ou se seria papel dele trazer esse debate à tona ali. Eu acho que não, mas eu tenho boa memória. E eu lembro que em 2005 um assessor do José Guimarães foi pego com dólares na cueca. E depois foi prescrito, inclusive, não foi nem sequer condenado e não foi inocentado. Foi prescrição que aconteceu. Eram 100 mil dólares numa cueca, acha cueca. Na próxima vez que não leve dólares se tiver, né? É melhor comprar euros, porque depois tem que reclamar contra o Trump, que é o que emite os dólares, não tem muita coerência. Mas não me parece que tenha nada a ver, são coisas separadas. Eu acho que vários deputados, tanto da oposição quanto do governo, querem aproveitar esse assunto para ter um pouquinho mais de atenção da sua base eleitoral e do jogo, mas tem que ser muito prudente em alguns comentários, porque
se fecha aonde? Qual é o problema para o Brasil ou para o governo que os Estados Unidos se fechem? Quando foi muito claro, a posição do governo era a favor do outro governo, não desse. Era do Biden, não do Donald Trump. Então, seria bom um pouco de prudência, porque a gente, quando aparece um nome assim, temos que comentar coisas que aconteceram com esse nome lá atrás. E aí não fica bom para ele. Que foi, Piper? Não, veja, eu acho que o líder do governo está um tanto boquirroto nessa história toda. Mas, veja, eu também critiquei na semana passada a turma do Jeca Tour, né? Que foi para lá tentar pegar uma boquinha na posse lá e foi todo mundo barrado, não tinha convite e tal. Todo mundo assistia a posse no telão de um presidente que ameaça os produtos brasileiros de taxação. Então, amanhã depois, se taxarem, quero que perguntem para essa turma e gerando por tabela desemprego aqui, se eles estão de acordo com isso aí também. Agora, o que o líder do governo disse é óbvio que não faz nem cócegas lá do outro lado. Falou por incontinência verbal. Veja, eu acho que muito mais sensatas são as posições do vice-presidente Geraldo Alckmin e, sobretudo, do ministro Alexandre Silveira. Esse é o personagem sobre quem eu já fiz algumas críticas, mas ele fez. Nesses últimos dias, ele encampou uma missão importantíssima e foi muito pouco falada aqui no Brasil. Ele foi para o Fórum Mundial e depois para aquele outro evento lá na Suíça, exatamente em busca de investimentos para transição energética de empresas que estão investindo nos Estados Unidos e que, a partir dessa virada de governo, muito provavelmente procurarão outras alternativas. E ele foi lá para dizer o seguinte: opa, estamos aqui, nós oferecemos condições e queremos esse tipo de investimento. Então, ele agiu bem, pensando em negócio, pensando no país. Ô Zé Maria Trindade, você que está aí, né, pertinho do poder, acha que o líder do governo na Câmara dos Deputados, Zé Guimarães, está falando demais? Não, é porque esse é um embate político, está fazendo política, né? O grupo dele pensa assim e falta exatamente ainda o outro lado, que é a oposição, vir em defesa do Donald Trump ou não, enfim, se posicionar claramente, mas ele está fazendo política, ele está fazendo uma defesa que é clara. É isso que quer o eleitor dele. Sobre o Donald Trump, há muito tempo eu li um livro, o tupete dele ainda era maior um pouco, enfim, ele escreveu um livro sobre negociar, né? Ele sempre se apresentou e se colocou como um grande negociador. Ele pegou ali parte da empresa do pai na área de construção e, em vez de fazer casas populares, investiu em grandes prédios luxuosos, com obras de arte e tal, e se deu bem. Mas o grande talento dele seria negociar. E o que eu estou vendo agora? Um Trump negociador, dizendo, olha, a prioridade total é a América. Ele foi eleito como presidente dos Estados Unidos, e não do mundo, e não do Brasil, e não da Argentina. É preciso que todos entendam que ele está falando em nome dos Estados Unidos e não de uma política global e globalizada. Eu acho que o Trump tem um grande lugar na história dos Estados Unidos. Foi o presidente que no primeiro mandato chamou a atenção, colocou o dedo e falou, China está perigosa e vai ultrapassar os Estados Unidos. E nós estamos comprando muito da China, estamos ficando dependentes. Ele acendeu essa luz vermelha. E agora, nesse segundo mandato, ele veio para jogar duro. Isso é um negociador. Ele jogando assim, os outros países terão que negociar. Agora que ele corre o risco mesmo de algumas perdas, como nessa história da inteligência artificial, ou mesmo de isolamento espaciais, corre. Eu quero trazer também a manifestação do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? O Piperno mencionou que ele foi muito mais, digamos assim, teve muito mais bom senso do que o líder do governo na Câmara. E a gente está com a fala no ponto agora. Vai lá. Eu entendo que não. Primeiro, o Brasil tem 200 anos de amizade e parceria com os Estados Unidos. 200 anos. Depois, os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil. Disparado. É o maior investidor no país. Depois, a balança comercial nossa, ela cresce fortemente. E ela é equilibrada.
Nós exportamos 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos no ano passado e eles exportaram para nós 40,5. O Brasil não é problema. A balança é até favorável aos Estados Unidos. Eles exportam mais para nós do que nós para eles. Alan Gani, você acha que a fala do presidente é correta, que ele tem razão ao dizer que essas medidas de Trump não afetariam os investimentos? Olha, é correta, até porque são medidas muito pontuais e a gente tem que separar o Trump, né? O Trump retórico do Trump de fato. Ele não vai fazer um protecionismo generalizado no Brasil e o vice-presidente da República dos Estados Unidos. E o vice-presidente aqui, o Geraldo Alckmin, ele traz um dado que é correto, né? A gente fala sempre da relação comercial, que a China é a nossa principal parceira comercial, mas os Estados Unidos, e ele fala disso, é o nosso principal parceiro de investimentos, né? Há uma relação muito robusta entre Brasil e Estados Unidos em relação a investimentos. O país que mais coloca grana aqui em investimento direto são os Estados Unidos. Portanto, eu vejo que esse protecionismo do Trump é muito mais para tentar equilibrar o jogo do comércio internacional, porque, diga-se de passagem, Evandro, muita gente faz protecionismo. Está todo mundo reclamando do Trump agora, porque está subindo a régua, né? E a gente não quer que o mundo, evidentemente, entre numa briga comercial, mas a União Europeia faz protecionismo para quem não é do bloco. Brasil faz protecionismo também. Né? Então, o que o Trump está tentando fazer é equilibrar esse jogo. O que a gente torce é que as barreiras alfandegárias caiam cada vez mais no mundo inteiro, que isso é bom para a população, principalmente os mais pobres. Que foi, Segre? Eu tenho uma outra impressão na fala do Trump. Diga. Não me parece que tenha a ver com taxação de produtos. Muito bem falou o vice-presidente. Para ser exatos, foram 40,3 bilhões de exportações, 40,6 bilhões de IMPO. Muito parecido. Não muda nada. Tivesse trocado as balanças, né? Eu te dou a mim e você dá a sua. E não é comum que isso aconteça. Geralmente tem os países são maiores superávites, né? ou déficit. Mas me parece que o problema do Trump, e ele já falou em algum momento, não são as taxas de importação, são as taxas de imposto de renda que está colocando para a multinacional. E ele já foi muito explícito com isso. Se alguém taxa as multinacionais americanas, vamos ter retaliação. Então, o Donald Trump está jogando um monte de coisas na mesa, como um bom negociador que é, e muito bem, Maria apontou isso, para dizer, ok, temos todo esse leque de coisas. Vamos começar a negociar. O que você me dá, o que você não me dá, e a partir de aí traçar umas prioridades, mas para mim o foco está na taxação das multinacionais.